Tudo bem com vocês? Espero que sim, nesse meio de novembro, recebendo as energias agora de Sagitário, né? A energia do fogo. Saímos da água para ir para o fogo. E como é que você tá nesse momento de tanta mudança, de tanta transformação? E eu espero que vocês estejam bem, né? E nesse período, esses dias eu estava conversando, né, com algumas pessoas. E para alguns jovens, também alguns adultos jovens, né? É aquele momento desesperador chamado vestibular. Né? Tá todo mundo fazendo Enem, provas e provas e provas, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que é esse desafio de você, às vezes, ser tão jovem e ter que definir a sua profissão, ter que definir o seu caminho, para onde você vai. E muitas vezes, uma das coisas que mais me animaram na época que eu estava no vestibular, que já faz algum tempo, foi um texto de uma pessoa que falava que às vezes a gente não precisa ser querer ser tão assertivo e acertar de primeira já. Porque na época, principalmente na década de 70, 60, tinha essa coisa, né, de ter aquela pessoa que é o provedor, aquele homem que vai resolver tudo. E hoje a gente sabe que estamos num processo de mudança, e principalmente de mudança das profissões, né? Então, mesmo quando eu comecei, né, na época dos meus estudos até terminar, e até hoje, né, o quanto tanta coisa mudou e o quanto novas profissões chegaram, e às vezes você vai ter que se preparar para uma profissão que nem existe, né? Então, como é que funciona tudo isso? Como é que, né, pelo olhar da espiritualidade, pelo olhar dos dragões, como é que a gente pode se organizar nesse sentido, né? Então, a primeira coisa é entender que qualquer profissão é possível de você poder ser próspero. Porque prosperidade, muitas vezes as pessoas pensam que é ser muito rico, né? Que era o que a maior parte das pessoas, quando faziam mudanças de país, né? Principalmente meus ancestrais, na mudança de país que eles fizeram, era muito a busca de melhoria financeira. Hoje a gente sabe que vai além disso, né? Você pode melhorar financeiramente, mas você pode ainda não ser próspero, você pode perder sua saúde, você pode adoecer. Então, nem sempre pensar apenas naquilo que é próspero, naquilo que vai trazer financeiramente um retorno, é exatamente aquilo que você tem que buscar de fato, né? E é interessante, porque, então, como que eu penso quando eu vou definir ali o que eu vou fazer, né? Na hora de colocar lá as decisões do processo, das decisões que eu quero tomar de vida, nas decisões para onde eu quero ir. E muitas vezes as pessoas falam de propósito de vida como algo que você tenha que se apaixonar. Eu acho que mais ou menos. Nem sempre você vai estar muito apaixonado por aquilo que você faz, mas você sabe que tem algo que vai apoiar alguma coisa. E uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui como novas ideias, né? Porque a gente sempre gosta, né, de tá puxando e buscando. A gente sabe que tá tendo o G20 agora lá, né? Juntando todos os países. E ali eles estão discutindo o futuro, né? De como vai ser como vão ser os países, como vai ser a economia, como eles vão se ajudar ou não, né? Existe lá atrás, para quem é mais velhinho, um movimento que chamou Eco 92, que gerou uma agenda que a gente chama de Agenda 21, que eram 16 passos para a humanidade, para que ele pudesse apoiar as pessoas e o mundo na sua evolução e no seu crescimento. Que é uma coisa que ficou nichado, assim, sabe? Ficou assim mais no âmbito das empresas ou no âmbito das economias, dos governos, né? E eu acho que nós, como pessoas da sociedade, a gente também faz parte disso. E como propósito, a gente também deveria ou poderia estar pensando, quando a gente define algo que quer fazer para si,
também em apoiar o crescimento, então, não só nosso, como também das outras pessoas. E o dragão que trabalha essa questão é o Hero Dragon. É o dragão do propósito. Então, a frase dele é: você vai conseguir, e ele fortalece a sua determinação para vencer os desafios até chegar no objetivo. Então, o Hero, ele põe as coisas como objetivo. Só que mais importante, antes de pôr o objetivo, é entender qual é esse objetivo e qual é o seu chamado nesse processo, qual que o seu coração, né, se encanta por fazer. E aí vem o outro dragão, que eu acho muito legal também, o Luke Dragon. É o dragão dos talentos. Então, ele ajuda você a encorajar para que você traga esse talento sem perfeccionismo, mas trazendo para que você possa compartilhar esse talento com as pessoas através do seu trabalho. Então, por que o seu trabalho não pode estar conectado, por exemplo, ao que trabalha essa Agenda 21, né? E tem alguns pontos que eu acho bem interessante que eu anotei aqui, que é principalmente saúde e bem-estar, né? O segundo ponto. O primeiro é fome zero e agricultura sustentável, mas o segundo é saúde e bem-estar. Então, imagina que uma das coisas mais importantes para a gente nos próximos séculos é a gente conseguir manter uma saúde, né? E conseguir também ter bem-estar, ter saúde mental, saúde emocional. Então, às vezes você poder pensar em algo e trabalhar com isso, buscar, né, ferramentas que possam ajudar pessoas a melhorar a sua saúde, e você tá conectado com isso. Na questão de, ou, né, para os engenheiros, as pessoas que gostam de trabalhar nas indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, né? E principalmente consumo responsável, né? Então, tem muita coisa aqui na Agenda 21 que provavelmente o mundo ainda não chegou nos objetivos que foram colocados desde 92. E que a gente, de alguma forma, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente pode fazer e pode oferecer tanto para as outras pessoas quanto para o planeta, para ajudar também nesse processo. Porque às vezes a gente esquece que a gente está num lugar, no geoide, né? Chamado Terra. E nesse geoide, nós fazemos parte desse processo. Então, um pedacinho de nós também está em Gaia, e Gaia também está em nós, né? E aí a gente, desconectados às vezes dessa percepção, a gente não percebe o quanto a gente faz esse impacto tanto no planeta quanto em nós mesmos, na nossa vida. E esse impacto ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Vai depender daquele que a gente chama de pegadas, né? Que pegadas você vai deixar no mundo, e são pegadas de cura ou são pegadas de destruição, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, principalmente para essa nova geração que está chegando, porque essa nova geração que está chegando que vai precisar também pensar em como, né, ter os insumos, como as cidades podem ser mais bem estruturadas, como elas vão poder viver com mais saúde e bem-estar nessas cidades, e como você pode apoiar esse processo. Então, não tenha pressa, né? Depois do começo, aí você vai aprendendo, e, né, às vezes é um caminho que você vai trilhar que não vai estar bem, assim, desenhado como cartesianamente. Então, você faz essa lição, depois você faz aquela lição, e aí você chegou aqui. Então, as coisas não são cartesianas nesse ponto. E às vezes você se permitir aprender cada vez mais, permitir estudar cada vez mais, vai apoiar você nesse crescimento e nesse desenvolvimento daquilo que tem de melhor dentro de você, para que você possa apoiar nessas coisas legais que você vem para trazer e construir. Então, pensa além do vestibular, né? Eu lembro que quando eu estava no vestibular, eu ainda às vezes fiquei um bom tempo sonhando com o vestibular depois disso. Mas depois do vestibular tem todo esse movimento. Então pensa além do vestibular, além de passar no vestibular. Pensa naquilo que você vai fazer e que você pode construir a partir daquilo que você está buscando. Então, né, você vai fazer arquitetura, vai fazer artes, vai trabalhar com saúde, né? Então,
pensa que isso é o que é o mais importante. O vestibular ele é só um veículo, o vestibular ele é só um ponto onde você precisa passar para você chegar nesse objetivo. E aí tirar toda essa pressão que às vezes carrega, que você tem que acertar desde quando você começa a fazer. Isso é bem importante. E lembrar, né, da gente pensar em construir essa nova humanidade através desses preceitos que já desde 92, teoricamente, está pulsando, mas que em muitos aspectos a gente não tem feito, né? Até uma porque ela não é tão divulgada assim, né? Nos meios mais com as pessoas mesmo, e também porque as empresas acabam também não trabalhando isso. Então, por que não nós, como seres humanos, né, residentes em Gaia, a gente não poder trabalhar sobre isso, né? E eu acho que isso vai ser muito importante, ponto que vai ser para o futuro muito, muito debatido, muito conversado. Então, para que a gente comece agora, para que as coisas comecem a se movimentar a partir daí, né? Os dragões, eles têm um trabalho de ativismo muito legal, principalmente quando tá ligado a meio ambiente, né? Então eles gostam muito que a gente fale sobre isso, para que a gente lembre sempre que a gente é um cidadão do planeta, né? A gente também faz parte do planeta, e a responsabilidade de manter esse planeta bem equilibrado também é nossa, né? Muito bem. Dia 7 e 8 de dezembro, nós vamos ter o trabalho com a mesa turquesa, que é a primeira mesa dos dragões, para que você possa começar a entender melhor essa energia, o que eles querem, como é que eles trabalham, como às vezes um trabalho pequeno que você está fazendo numa mandala pode trabalhar também em dimensões planetárias. Isso é muito legal. E às vezes você pode trabalhar em grupo, né? A gente trabalha muito em grupo em prol do planeta. Então, como que você também pode apoiar esse movimento, né? Fazendo as suas mandalas, fazendo as suas intenções. E quanto mais as suas intenções forem para melhorar você e o planeta, mais a sua intenção tem força e energias, né? Então, quanto mais você colocar a sua força ali, você vai sentir que vai ter benefícios tanto para você quanto para toda a humanidade, né? E isso aí vem mais rápido. Então vai ser dia 7 e 8, e se você tiver interesse, manda um WhatsApp pra gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Também vamos estar na Mystic Fair, gente. Olha só, a gente vai estar na Mystic Fair com um standzinho lá para vender os florais dos dragões. Dia 5 de dezembro nós vamos fazer toda a prosperidade lá na Dragons, então tem bastante coisa aqui em dezembro acontecendo. Eu espero que vocês possam participar, apoiar, porque é interessante o quanto principalmente os mentores, mas principalmente os dragões, eles têm pedido para que a gente saia só de ver o nosso mundinho ali, né? Então, por exemplo, algo que está acontecendo de ruim com você, com seus parentes, seu trabalho, porque às vezes o que está acontecendo com você ali é um emaranhado de tanta energia que tem a ver com questões maiores do planeta, que às vezes se a gente trabalhar essa questão maior do planeta, melhora a tua energia aqui no teu campo pessoal, né? Então nós não estamos desconectados. O que acontece lá, né, ruflar de bater de borboleta lá no Oriente faz um tufão aqui. Então, como a gente pode melhorar para que essas influências, né, e o que a gente põe aqui no planeta possa ser de uma forma que o planeta e todo mundo cresça, todo mundo desenvolva, todo mundo tome consciência de ser um cidadão planetário, né? Não só um cidadão que está aqui no Brasil e está assim, ai meu Deus, eu nasci no Brasil, que coisa. Não, aproveita, você está no Brasil, é um país maravilhoso, né? Então, por que você não aproveita esse momento também para você poder crescer mais, para você poder desenvolver, para você poder saber o que você pode compartilhar com as pessoas dentro, né, dessa Agenda 21. É bem legal. Acho que cada um de nós
em algum momento da vida precisava dar uma olhadinha lá e dentro daquelas 17 opções, falar assim, olha, acho que eu vou poder trabalhar em prol disso, sabe? E começar a fazer mudanças nesse sentido, começar a fazer movimentos nesse sentido. E aí, às vezes, a junção de pequenos pontos que a gente vai juntando pode gerar um grande ponto e aí sim uma grande transformação, né? Lembrando que sempre a transformação não acontece só num plano de uma pessoa que faz toda a mudança, mas quando uma grande parte maior da consciência do planeta, das pessoas, decide mudar. Então, a gente sair realmente daquela coisa, né, da vítima e do algoz, então a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, coitado de ciclano, coitado de fulano, e olhar para a solução. Qual é a solução? E como eu posso fazer parte dessa solução? E aí você vai ver que talvez o planeta saia desse drama coletivo, né? E a gente começa, olha só, soluções são legais. E às vezes tem tanta gente jovem, né? A cabeça tá melhor do que a gente mais velha. E eles têm uma capacidade de ter uma inventividade, né? Então, busquem soluções, né? Vamos tentar sair dessa coisa de culpar as pessoas, de culpar as situações, para a gente pensar em mais soluções. E aí, por isso eu tenho chamado, né, nesse chamado de trazer os jovens para pensar em soluções, né? Para pensar em o que pode contribuir, o que pode facilitar, o que pode melhorar toda essa situação. Né? Então, aproveita esse período também para poder refletir, né, ali sobre as suas escolhas, o que você está escolhendo, e lembrar sempre que o seu objetivo está além da prova. É claro que a prova é importante, mas o objetivo está além da prova, e você conseguir colocar esses objetivos, você conseguir colocar essa visão, vai te ajudar a não deixar que aquela prova ou que aquela situação te deixe mais desafiador do que tá de fato, sabe? Isso também vale para pessoas que estão fazendo concurso, né? Às vezes o concurso ele é pior porque você fica lá mais tempo estudando, mais tempo se dedicando, e pensa que às vezes você pode construir também essa ideia, né? Então, com o que eu penso depois que eu passar, o que eu vou fazer depois, e aí qual é o meu papel nesse processo todo, o que eu posso colocar de qualidade, de melhorias, o que vai melhorar para mim, o que vai melhorar para as outras pessoas. E aí isso vai poder trazer uma energia melhor para você ter força para realmente, né, você conseguir ali aquele objetivo, e traz uma energia de intenção, atenção, e aí quando a gente faz a ação, o quanto energético para realizar é maior do que simplesmente a gente estar preso ali, né? A prova, ou a questão da prova, ou a questão da entrevista, né? Então, você ir além disso, e além disso tem a ver com esse sentimento, essa percepção de realmente você buscar ali, junto dos seus talentos, o que você tem de melhor para oferecer dentro dessa visão com o planeta, né? Então, aí sim a gente vai estar realmente sendo parte e parceiros um dos outros, né, como humanidade, mas também parceiros com o planeta. Então, no trabalho através de reflorestamento, no trabalho através de reestruturação das águas. Então, tem muito trabalho que pode ser feito e que precisa ser feito, e que às vezes você pode ser chamado. Então, por isso que eu falei, nem sempre às vezes vai ser uma coisa que você, nossa, ama de paixão. Mas você fala, poxa, eu gostaria de pensar em como melhorar a água do planeta, né? E aí, quem sabe você vai lá, começa a virar um pesquisador, entendeu? Ou tem outras formas também de fazer isso, né? Tem lá algumas iniciativas que você pode ir ajudando para pessoas que estão trabalhando sobre isso. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, e que realmente a gente, né, se tornar aqui mais responsável e com ações mais diretivas aí no que a gente quer para melhorar, certo? Então, vamos vibrar essa conexão como humanos e Gaia, e também energia de Hero Dragon e Lug Dragon para todo mundo.
Então, você que é estudante ou você que já passou do período dos estudos, mas ainda se sente um pouco perdido, abraça o Hero e o Luke Dragon, pedindo essa clareza sobre os aspectos do seu talento e do seu propósito. E se você tiver uma curiosidade, procura lá no Google, coloca lá Agenda 21 e dá uma olhadinha, né, nas coisas que nos debates, naquilo que a gente pode fazer, e pensando lá, poxa, olha, desses 17 eu sei que eu não vou fazer todos, mas eu tenho interesse em trabalhar com saúde e bem-estar. Então você já começa a ter uma direção, você já começa a ter um caminho, você já começa a ter uma história ali para poder ajudar, para poder colaborar, e principalmente porque é aquilo que a gente falou. Provavelmente, né, aqui a gente fala aqui de uns 10 anos ou até menos, muitas profissões vão mudar, muitas profissões vão deixar de existir. Mas essa parte desse ponto do que a melhoria com o planeta, isso nunca vai deixar de existir. Então, a gente pode criar novas versões de profissões que vão estar ligados a isso. E aí, sim, quem sabe você pode apoiar alguma causa ou apoiar algum caminho, e isso também ser uma coisa do seu trabalho, do seu caminho que você escolher para melhorar, certo? Então, eu acho bem legal essa jornada, acho que tem bastante coisa que a gente pode estudar e melhorar e apoiar para que, quem sabe, mais para frente, né, daqui a alguns anos, a gente veja um planeta regenerado, né? Esse que é o ponto maior, principalmente de quando o Dragão Madeira veio esse ano. Ele falou da urgência, né, desse movimento de regeneração do planeta que precisa acontecer e que nós precisamos fazer uma parte mais diretiva, de fato, né? Não dá mais para falar, o planeta precisa regenerar, e aí você só deita do lado e deixa para amanhã, né? Então, realmente é algo que a gente precisa começar a pensar, começar a falar. E se vocês gostaram desse assunto, quiserem perguntar mais, né, montar até coisas ligadas a esse propósito, eu lá na Hathor, a gente está sempre ouvindo, sempre conversando com as pessoas para a gente poder criar mais e mais ideias sobre esses processos, né? Se você quiser fazer a mesa turquesa, é a última desse ano, né? O curso dos dragões também, dia 7 e 8 de dezembro. Então vai ser lá na Hathor, presencial e online. Manda uma mensagem pra gente no 11 967 67 48 41. 11 967 67 48 41. Vai ser um grande prazer receber vocês, né? Mas se também quiser começar a conhecer a energia dos dragões, dia 6 de dezembro e dia 14 e 15 lá na Mystic Fair. Dia 15 às 6 da tarde vai ser lá a nossa palestra e vamos ter um ritual de prosperidade já para abrir 2025 com bastante alegria, hein, pessoal? Vai ser muito legal. Então aproveitem, venham conhecer e aproveitem bastante a gente. E depois siga a gente aqui nas nossas redes para que a gente possa ver mais, falar mais, conversar mais sobre os assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana para todo mundo e que vocês consigam fazer as suas provas com bastante calma, com bastante tranquilidade e muita alegria, tá bom? Gente, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.